Fique agora com as emoções do capítulo 48 de Abismo de Paixão. Lupe questiona Lúcio. O idoso explica para o padre que foi à capital para buscar a cópia do exame original. Augusto verifica o conteúdo do envelope. Ele confronta Carmen. Ela admite para o marido que falsificou o resultado do primeiro exame. Augusto dá um tapa na cara de Carmen. Lupe e Lúcio seguem o agricultor. Augusto expulsa Carmen da fazenda. Ela tenta comovê-lo. Augusto humilha Carmen. Ela ressalta que vai virar uma sem-teto, mas ele não se importa. Augusto enxota Carmen. Ela chora. Lupe ressalta que Carmen é muito esperta, pois só conta o que a convém. Ela ameaça o sacerdote. Lupe lamenta não ter conseguido limpar o nome de Estefânia. Ele deseja que Carmen pague pelo que fez contra a memória da irmã. Lúcio tenta amparar Augusto. O ciumento sente remorso. Augusto fala para Lupe que destruiu a vida de Elisa. O velhinho aconselha o compadre. Lúcio assegura para Augusto que Elisa irá perdoá-lo. O agricultor não perdoa a si mesmo. Ele amaldiçoa Carmen. Lúcio faz de tudo para levantar o ânimo de Augusto. O idoso sugere que o ciumento apoie a relação de Elisa e Damião. Lúcio se despede de Augusto. Paloma conversa com Elisa. A mocinha conta para Morena que não é filha de Augusto. Paloma admite para Elisa que discutiu com Gael. A fazendeira aconselha a amiga. Paloma confessa para Elisa que ficou enciumada vê-la com Gael. A mocinha orienta Morena. Paloma afirma para Elisa que Gael ainda a ama. A Morena crê que o valentão tentará conquistar a fazendeira. Elisa informa a Paloma que sempre verá Gael como um amigo. A Morena fica aliviada. Elisa confessa para Paloma que não consegue esquecer Damião. A Morena acaricia a amiga. Elisa relata para Paloma que jamais gostará de outro rapaz. Carmen vai ao escritório de Augusto. Ele a evita. Carmen continua tentando se explicar para o marido. Ela fala para ele que só queria afastar o fantasma de Estefânia. Augusto expõe a sua fúria para Carmen. A vilã relembra ao marido que Elisa matou seu filho. Augusto defende a filha. O agricultor informa a Carmen que jamais voltará a confiar nela, ressaltando que Augustinho morreu por morte súbita. Augusto alega que a víbora não vale o prato que come. Carmen segue detonando Elisa. Augusto a cala. Carmen agarra o marido. Ela se ajoelha. Augusto relata para Carmen que a detesta. Ele ressalta que não quer ver a megera nem pintada de ouro. Florência aborda Damião. Eles conversam sobre Guido. Ambos acreditam na inocência do empresário. Damião afirma para Florência que precisa ficar sozinho. Ele a irrita. Damião admite para Florência que está confuso. Ela deseja reatar com o antigo noivo. Damião dá esperanças para Florência. Ele pede um tempo para a loira. Florência beija Damião. Ingrid sai da Casa Azul. Horácio a observa. O bandido invade a residência. Horácio acende a luz. Ele procura as passagens aéreas de Carmen e Rogério. Almerinda questiona Braulio. Ele fala para ela que quer conversar com Damião. Almerinda aconselha Braulio. Ela pede pro Moreno orientar Damião. Almerinda paparica Braulio. Ela ressalta que o Moreno é um bom pai. Almerinda sugere que Braulio leve Damião para beber. Ele segue as ordens da viúva. Damião admira o seu amuleto. Braulio fala com o bonitão. Ele informa a Damião que o compreende. O rapaz desabafa com um amigo. Braulio chama Damião para ir ao bar. Eles fazem um acordo. Ingrid encontra Gael. Ele segue frio com a mãe. Ingrid confessa para Gael que não tem dinheiro. Ele estranha. Ingrid conta para Gael que foi roubada por Ramiro. O esquentado fica com ódio do galego. Ingrid informa a Gael que quer deixar o povoado. Ele decide ajudá-la. Ingrid pede discrição a Gael. Ela agradece a ajuda do filho. Horácio revira a Casa Azul. Ele encontra as passagens. Horácio caminha pela residência. Ramiro dá de cara com o bandido. Elisa encontra Augusto. Ele pede para ela voltar para a fazenda. A mocinha segue firme em sua postura. Augusto revela para Elisa que ela é sua filha. O agricultor a emociona. Ela não entende a postura do pai. Augusto conta para Elisa que foi enganado por Carmen. A fazendeira relata para o parente que já não aguenta mais sofrer. Augusto pede perdão para Elisa. Ele a leva às lágrimas.
problemas. Augusto fala para Elisa que ainda pode ser um bom pai. Ela o abraça. Eles trocam declarações. Elisa relembra que Augusto viu o resultado do DNA. Ele conta para ela que Carmen falsificou o exame. Elisa reitera para Augusto que sempre o amou. O agricultor comenta com a filha que Lupe sabia da verdade. Augusto afirma para Elisa que eles terão uma nova vida. A mocinha decide regressar para a fazenda. Elisa e Augusto trocam carícias. Ramiro empurra Horácio. O bandido tenta enrolar o galego. Ramiro agride Horácio. O bandido admite pro vilão que está seguindo as ordens de Carmen. Horácio abre o jogo com Ramiro. O galego recupera as passagens. Horácio e Ramiro trocam ameaças. Gael percebe que Damião saiu da casa de Lupe. O padre conta pro protegido que o bonitão já voltou para a fazenda. Lupe avisa a Gael que a verdade foi esclarecida. O esquentado fica feliz. Lupe sugere que Gael agrade Paloma. O valentão admite pro protetor que está fazendo a morena sofrer. Gael confessa para Lupe que Paloma o atrai. Ele pede um conselho para o padre. Gael insinua para o padre que quer transar com Paloma. O sacerdote segue chocado. Lupe exige que Gael respeite Paloma. O telefone toca. Ramiro fala para Carmen que o plano deu errado. A víbora cospe fogo. Carmen exige que Ramiro desocupe a Casa Azul. Ele não a obedece. Carmen deseja matar o galego. Damião toma todas. Braulio crê que o bonitão não esquecerá Elisa. Damião segue expondo seus sentimentos pro Moreno. O rapaz relata pro amigo que não pode ter Elisa. Braulio sugere que Damião busque refúgio nos braços de outra. Ele não acha uma boa ideia. Braulio afirma para Damião que um amor só se cura com outro. O bonitão ressalta que o Moreno não esqueceu Dolores. Braulio se cala. Elisa, Dolores e Horácio voltam para a fazenda. A governanta comemora. Elisa sorri. Augusto e a mocinha encaram Carmen. O agricultor deseja apressar a partida da esposa. Paloma conversa com Ramona. Elas divergem sobre Gael. Ramona conta para Paloma que foi ao cemitério. A mocinha alarma a avó. Paloma revela para Ramona que os pombinhos terminaram para sempre. Gael aparece e as interrompe. Ele pede para conversar com Paloma. A morena afirma para o namorado que controlará o seu ciúme. Paloma expõe o seu amor para Gael. Ela o beija. Gael afirma para Paloma que a relação deles não tem futuro. Ela fica arrasada. Gael admite para Paloma que não consegue amá-la. A morena segue aos prantos. Gael confessa para Paloma que nunca se apaixonará por ela. A morena relembra a promessa do amado. Gael fala para Paloma que não quer magoá-la. Ela perde a paciência e crê que o esquentado está obcecado por Elisa. Gael rebate as acusações de Paloma. A morena aceita a decisão do valentão. Paloma fala para Gael que não quer mais vê-lo. Ele tenta manter a sua amizade com a morena. Paloma corta as relações com Gael. Elisa admira o seu amuleto e a foto das falecidas. Carmen procura a sobrinha. A vilã muda de tática e tenta agradar Elisa. A fazendeira fala para a tia que não pode perdoá-la. Carmen afirma para Elisa que só queria conquistar Augusto. A megera inventa para a parente que sente remorso. Elisa não dá caso a Carmen. A víbora roga pela compaixão da sobrinha. Carmen relembra a Elisa que elas são as únicas Bouvier que restaram. A mocinha afirma para a tia que não fará nada por ela. Carmen segue em um beco sem saída. Ela insinua para a sobrinha que contaria com a ajuda de Estefânia. Ramona deduz que Gael terminou com Paloma. A morena não consegue parar de chorar. Ramona tenta alimentar Paloma, sem sucesso. A curandeira critica Gael. Paloma avisa a Ramona que não quer falar com ninguém. A curandeira sugere que a neta sofra dentro de casa. Ramona consola Paloma. A morena ressalta para a avó que não vive sem Gael. Almerinda acende algumas velas. Ela pega o amuleto de Damião. Florência entra em cena. Almerinda relembra a loira que Damião chegará alcoolizado. Braulio afirma para o amigo que eles precisam ir embora. O moreno carrega Damião. Elisa agrada Augusto. Eles voltam a se abraçar. Elisa sugere que Augusto pare de se atormentar. Ela confessa para o pai que sentiu pena da tia. Augusto avisa a Elisa que Carmen precisa arcar com as consequências de seus atos. A mocinha deseja que a megera permaneça na fazenda. Augusto fala para Elisa que não mudará sua decisão. Eles dialogam sobre Damião. Augusto volta a ficar estressado. Ele admite para Elisa que não gosta de Damião. Augusto fala para a filha que Almerinda nunca a deixará em paz. Ele informa a
parente que respeitará as decisões dela. Augusto deixa Elisa saltitante. Ela beija a bochecha do pai. Damião se arrasta pela fazenda. Almerinda o observa. Damião entra em seu quarto. Ele vê Florência. A loira abraça o bonitão. Damião segue aéreo. Florência o seduz. Damião afirma para Fresca que precisa dela. Ele cai na armação de Almerinda e Florência. Florência agarra Damião. Ramona percebe que Paloma sumiu. A curandeira se aflige. Florência coloca Damião na cama. Ela o beija. Florência pede para reatar com Damião. Eles namoram. Damião pede para Florência fazê-lo esquecer Elisa. Ambos trocam declarações. Damião tira a roupa. Florência aproveita a situação. Eles transam. Ramona vai à casa de Lupe. Ela conta para Gael que Paloma desapareceu. Ambos seguem preocupados. Gael confirma para Ramona que terminou com Paloma. Ele decide procurar a Morena. Ramona contém Gael. A curandeira exige que o valentão se afaste de Paloma. No dia seguinte, Ramona conta para Gael que a Morena não apareceu. O esquentado deduz que Paloma está com Elisa. Ramona e Gael encontram um corpo boiando na água. A curandeira se desespera. Ramona pensa que Paloma morreu. Ela se descontrola. Gael sai da água. Ramona culpa o valentão pela situação. Ela dá um tapa em Gael. O esquentado conta para Ramona que o cadáver não é de Paloma. Eles decidem procurar a polícia. Paloma continua desesperada. Lúcio dá café para Morena. Paloma agradece a ajuda do idoso. Lúcio a consola. Eles conversam sobre Elisa. Lúcio afirma para Paloma que a adora, pois também a viu crescer. Ela o admira. A Morena relata para o idoso que o vê como um avô. Paloma insinua para Lúcio que não gosta de Augusto, pois o agricultor distrata Elisa. O velhinho a repreende. Lúcio conta para Paloma que Elisa e Augusto já fizeram as pazes. Ele segue aconselhando a Morena. Paloma fala para Lúcio que está em um beco sem saída. Ela crê que nunca será amada por Gael. Lúcio estimula Paloma a desabafar. Ela segue calada. Paloma se despede de Lúcio. Ele fala sozinho e continua confuso. Elisa visita Lupe. Ele a anima. Elisa conta para Lupe que está atrás de Damião. O padre revela para a mocinha que o bonitão voltou para a fazenda. Elisa não gosta da notícia. Ela decide abrir o jogo com um amado. Lupe levanta o ânimo de Elisa. Ela pergunta ao sacerdote como ele sabe da verdade. Lupe despista Elisa. O padre revela para a fazendeira que Stefânia era adorável. Lupe informa a Elisa que a falecida só amou Augusto. A mocinha segue desconfiando do padre. Lupe dá um doce para Elisa. Ele sugere que a fazendeira vá para a fazenda de Almerinda. Elisa não sabe o que fazer. Ela abraça Lupe. Almerinda dá ordens para Antônia. Ela pede para a empregada não acordar Florência e Damião. Almerinda informa a Antônia que o fortão e a loira vão se casar. A faxineira estranha. Almerinda ordena que Antônia espalhe a fofoca. Carmen agride Horácio. Ela o chama de inútil. Carmen e Horácio discutem. O homem relata para a vilã que foi surpreendido por Ramiro. Carmen relembra a Horácio que pode destruí-lo. Ele a chacoalha. Horácio informa a Carmen que também é capaz de desmascará-la. Henrique encontra Paloma na estrada. Ele a aborda. Paloma tenta enrolar Henrique. Ele percebe que a Morena está arrasada. Paloma revela para Henrique que Gael não a ama. O garotão oferece uma carona para Morena. Paloma conta para Henrique que dormiu na casa de Lúcio. O garotão acaricia a Morena. Henrique paparica Paloma. Eles entram na caminhonete. Henrique consegue tranquilizar Paloma. Elisa invade a fazenda do Zarango. Ela pede a ajuda de Antônia. A empregada fica em uma sinuca de bico. Antônia tenta tirar Elisa da propriedade, mas sem sucesso. A faxineira pede para a mocinha ir para o jardim. Almerinda confronta Elisa. Elas trocam ofensas. Elisa desafia Almerinda. A viúva sugere que a fazendeira permaneça na fazenda. Almerinda pede para Elisa ir ao quarto de Damião. A mocinha estranha a benevolência da amarga. Antônia desconhece Almerinda. Elisa bate na porta do dormitório do amado. Florência escuta. Elisa vê o bonitão e a Fresca na cama. Antônia dá um sermão em Almerinda que não liga. Elisa sai desolada. Almerinda desfruta o ocorrido. Elisa afirma para a viúva que não quer mais saber de Damião. Antônia sente pena da mocinha. Almerinda fala para a funcionária que Damião não pode descobrir que Elisa esteve na fazenda.
A fazendeira segue sofrendo. Ramiro conta para Elisa que vai comprar as terras de Augusto. Ela quase tem um troço. Elisa não acredita em Ramiro. O galego atormenta a mocinha. Ramiro se despede de Elisa. Damião acorda. Ele vê Florência. Ela volta a beijá-lo. Florência afirma para Damião que eles tiveram uma ótima noite. O bonitão se arrepende do ocorrido. Damião pede perdão para Florência. Ela o despreocupa. Florência informa Damião que o venera. Ele a admira. Florência relembra que Damião pediu a ajuda dela. O fortão admite para Fresca que jamais esquecerá Elisa. Florência levanta. Ela se veste e sai do quarto de Damião. Ele pensa em Elisa. Damião percebe que seu amuleto sumiu novamente. Gael encontra Elisa. Ele conta para ela que Paloma não dormiu em casa. Gael alarma Elisa. Ele revela para Amarga que encontrou um corpo boiando no lago. Elisa fica chocada. Ela e Gael decidem ir à casa de Ramona. Almerinda estressa Antônia. Damião conta para a mãe que perdeu o seu amuleto. Almerinda banca a desentendida. Damião relembra a mãe que quis salvar a relação dela com Rogério. Almerinda desdenha da situação. Damião informa a parente que irá à processadora. Almerinda celebra. Ela sugere que Damião case com Florência. Almerinda entrega uma aliança para o filho. Ela segue escondendo o amuleto. Ramiro fala com Vicente. O vilão informa ao malandro que vai conversar com Almerinda. Ramiro e Vicente conversam sobre Sabrina. O malandro suspira pela cabeleireira. Vicente fala para Ramiro que quer namorar. O desalmado deseja apresentar moças para o malandro. Vicente pergunta a Ramiro se ele já teve uma relação com Antônia. O vilão tenta despistá-lo. Vicente segue arrancando informações de Ramiro. Braulio escuta. Vicente relembra a Ramiro que ele teve um caso com Antônia. O galego confirma. Braulio entra em cena. O bonitão dá aliança para Florência. Ela não entende nada. Damião pede Florência em casamento. Ele reitera para Fresca que precisa dela. Florência segue saltitante. Eles fazem um acordo. Ele afirma para a loira que não voltará a ter nada com Elisa. Florência dá um voto de confiança para Damião. Ele conta para ela que é irmão de Elisa. Damião fala para Florência que precisa trabalhar. Braulio parte para cima de Ramiro. Vicente intervém. Braulio e Ramiro brigam feio. O Moreno exige que o vilão respeite Antônia. Vicente defende Ramiro. Braulio solta o galego. Antônia aparece. Ela expulsa Ramiro da cozinha. Vicente tenta acalmar os ânimos. Braulio coloca Antônia contra a parede. O corpo da moça é recolhido. Ramona conversa com o oficial. Ela fala para o trabalhador que encontrou o cadáver boiando na água. Ramona descobre que a moça morreu há vários dias. A curandeira pede a ajuda do policial. Paloma aparece. A morena não entende o que está acontecendo. Ramona agarra Paloma. A curandeira deduz que a morena estava com Henrique. Paloma conta para Ramona que dormiu na casa de Lúcio. A curandeira continua brigando com a neta. Ramona conta para os demais que apareceu uma moça morta no lago. Ingrid fala com Malu. A secretária faz perguntas sobre Quênia para a cobra. Ingrid afirma para Malu que não sabe nada sobre a sonsa. Braulio volta a confrontar Antônio e Vicente. O malandro inventa para o Moreno que difamou a mãe. Vicente demonstra o seu desespero para Braulio. O Moreno esbofeteia o malandro. Braulio fala para Vicente que não sente mais orgulho dele. Elisa e Gael reencontram Paloma. Ramona conta para os demais que a morta ainda não foi identificada. Paloma decide sair para trabalhar. Ela rejeita a companhia de Elisa e Gael. Ramona volta a exigir que o valentão deixe Paloma em paz. A curandeira informa Elisa que elas precisam conversar. Gael se retira. Ramona revela para Elisa que o esquentado terminou com Paloma. A mocinha lamenta. Ramona fala para Elisa que ela está causando o sofrimento dos amigos. Ela insinua que Paloma deixará de ser amiga da fazendeira. Almerinda entrega um cheque para Ramiro. A viúva conta para o funcionário que Damião voltou para comando da processadora. O vilão detesta a notícia. Florência corre atrás de Almerinda. Ela mostra o anel para a viúva. Florência fala para Almerinda que Elisa e Damião são irmãos. A Amarga mantém a mentira. Almerinda volta a exigir que Florência engravide. A Fresca fica encurralada. Florência relembra a Almerinda que Rogério a abandonou. A viúva parte para cima da loira. Florência exige que Almerinda tire Guido da cadeia. A Fresca fala para a Amarga que precisa de dinheiro. Almerinda não dá caso a Florência. A viúva informa a loira que só tirará Guido da cadeia quando ela engravidar.